Dimensionamento, CBR, exigências por camada. Começando aqui com a primeira questão da VUNESP. Durante a construção de um trecho de estrada com 20 metros de largura e 500 metros de extensão, verificou-se que parte do material do subleito deveria ser substituído por material melhor, por apresentar CBR inferior a 2%. O volume mínimo de material a ser substituído em metros cúbicos é, lembre-se, a questão não deu, mas eu sei que se o CBR do subleito não me atende, pelo menos 1 metro tem que ser substituído. Existe outra alternativa? Existe melhoramento, existe outras técnicas, mas vamos seguir o que o DENIT traz no manual, substituir. Qual é o volume então, gente? Se o volume a plataforma tem 20 por 500 e eu tenho que tirar 1 metro, 10.000 metros cúbicos. É isso. VUNESP gosta bastante. Veja nessa outra questão a mesma ideia. Considere que o perfil do pavimento com largura de 14,4, ilustrado na figura. Durante a construção da estrada, verificou-se que uma extensão de 500 metros, o material apresentou subleito, apresentou o valor de CBR inferior a 2%, sendo necessário substituir. O volume mínimo, mais uma vez em metro cúbico, bom, 14,4 vezes 500 vezes 1 metro, 7.200 metros cúbicos de material deve ser substituído por material de qualidade, que deve ser a qualidade mínima exigida para um subleito. E qual é a qualidade? CBR maior ou igual a 2%, expansão, medida lá no CBR, menor ou igual a 2%. Essas são as exigências para a camada do subleito. Durante a elaboração do projeto básico de uma rodovia, foram identificadas jazidas de solos ao longo da faixa de domínio da rodovia. Apenas uma jazida apresentou volume suficiente de solo para a camada de subbase do pavimento. Após a amostragem e caracterização do solo em laboratório, identificou-se um solo argiloso com CBR de 21% e expansão de 0,9%. Este solo, para ser utilizado na camada de subbase, necessitará de quê? De compactação e estabilização por cimento, apenas de compactação, de estabilização com cal e cimento, de compactação e estabilização com cal, apenas de estabilização com cimento. Veja, aqui ele está dando algumas formas de melhorar a resistência desse solo. Com cal, com cimento, ele precisa, veja, para nós, apenas a compactação é suficiente. Por quê? Porque a exigência, se nós voltarmos na tabelinha, a exigência para um material de subbase é de 20%, com expansão menor ou igual a 1%. Portanto, nessa questão, eu poderia ter repetido o quadro aqui, né? Mas nessa questão ele tinha 21 e 0,9. Está perfeito. Só compactar que já pode ser utilizado para essa camada. Em relação ao método de dimensionamento de pavimentos, a resistência do subleito é tomada de modo variável, de método para método. Sabendo disso, assinale a alternativa correta. No método do CBR, a resistência do subleito é dada em porcentagem. Não só do subleito, como tudo, né? No método do CBR, consiste em um ensaio triaxial. Não, um ensaio de expansão e um ensaio CBR mesmo, na prensa. No método Franz-Heaven, consiste na penetração de um pistão na amostra do subleito. Opa, esse método aqui é o método do CBR. No método do DENIT, DNR, né, adota apenas o valor do CBR. Não, existem dois parâmetros, CBR e N de projeto, que a gente trata em outra aula. Portanto, neste caso, no material do CBR, no método CBR, a resistência do subleito é dada em porcentagem, gabarito letra A. Segundo o manual de pavimentação do DENIT, no método do DNR, o pavimento flexível deve ser dimensionado em função do número equivalente de operações do eixo padrão, o N, durante o período de projeto escolhido e a capacidade de suporte do subleito. Para a definição da capacidade de suporte do subleito, o ensaio adotado é, claro, definição da capacidade de suporte, CBR, triaxial é de solo, mas não aqui, compactação a gente faz, mas não é o ensaio que determina a capacidade de suporte. O Proctor é a energia, né? Geralmente a gente fala ensaio de Proctor, ensaio de compactação. A gente tem normal, intermediária e modificado. Flow Number já é um outro ensaio
salvo engano, de resiliência, na verdade, utilizado também para dimensionamento pelo método lá do Medina. De acordo com o método de dimensionamento de pavimentos do DENIT, relativamente aos materiais integrantes, são adotados coeficientes de equivalência estrutural. A capacidade de suporte do subleito e dos materiais constituintes do pavimento é feita pelo CBR. Em relação aos que comporão as demais camadas do pavimento, os materiais para subbases devem apresentar CBR maior ou igual a 20, índice de grupo igual a 0 e expansão menor ou igual a 5%. Aqui está correto, aqui também, mas a expansão é menor ou igual a 1%. O reforço do subleito deve apresentar um CBR maior que o do subleito e uma expansão menor ou igual a 1%. Salvo engano, e daí eu marcaria como correto, mas aqui é maior ou igual ao do subleito. Só que maior ou igual ao do subleito, mas se o subleito não tiver CBR suficiente, tá? Mas tem um sutil erro nessa questão, eu diria, né? Maior do que o do subleito, maior ou igual ao do subleito. Mas para reforço, em termos de reforço, estaria correto. A base deve apresentar CBR maior que 90. Na verdade, a base, CBR maior do que 80 e expansão menor do que meio. LL menor do que 25 e índice de plasticidade menor do que 6. Aqui está correto, está correto, está correto. Lembrando da exigência de 60% nos casos específicos, onde o N é menor do que 5 milhões de passagens, número de passagens. 5 milhões, agora eu fiquei na dúvida se são 5 milhões mesmo. Vamos conferir aqui. Por isso é tão importante a revisão nesses assuntos, tá, gente? N menor ou igual a 5 milhões de passagens. Embora a gente saiba na hora da prova, temos que memorizar e lembrar, então não tem como deixar para a última hora. Portanto, vamos lá para a alternativa D. Camadas finais de aterro, devem apresentar CBR maior ou igual a 2% e serem compactados com energia 100% do Proctor intermediário. Aqui as camadas finais de aterro, CBR maior ou igual a 6%. Proctor intermediário, ok. Então, todas tinham um erro, com exceção do reforço do subleito. Beleza, CBR maior que o subleito, expansão menor do que 1%. Os materiais destinados à confecção de subbase de um pavimento devem apresentar as seguintes características. Subbase, a gente fala bastante de subbase, que é a camada 20, né? Que tem que ter CBR maior ou igual a 20, isso a gente já sabe. Expansão menor ou igual a 1%, isso a gente já sabe. E o índice de grupo tem que ser 0, material bom. Então só tem essa opção aqui com o IG 0, ISC 20 e expansão menor que 1%, gabarito letra C. Para a especificação dos materiais a serem indicados no projeto de implantação de uma rodovia, o projetista valeu-se das informações geotécnicas provenientes de ensaios de campo, como sondagens do tipo SPT e de testes de laboratório. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir. Para reforçar o subleito do pavimento, podem ser indicados solos que apresentem expansão máxima de 3%, determinada através do ensaio de absorção. De jeito nenhum. A gente está falando aqui de reforço do subleito, expansão máxima de 1%, e também não é ensaio de absorção, e sim o ensaio de expansão CBR. Portanto, errado. Para o dimensionamento de um pavimento flexível, a equipe de campo solicitou que fosse utilizado um solo in natura, proveniente de uma área próxima à implantação do pavimento. Foram realizados ensaios geotécnicos que identificaram um CBR igual a 22% e expansão de 0,6%. A partir desses resultados, verifica-se que o solo não poderá compor que camada? Cara, ele pode ser subleito, ele está até muito bom. Ele pode ser um reforço do subleito, também está muito bom. Ele pode ser uma subbase, que é o que a gente fala da camada 20, né? CBR maior que 20 e expansão, menor do que 1%. Ele não pode ser uma base, porque tem que ter CBR 60 ou 80,
E neste caso, superfície de rolamento, ele não é uma camada betuminosa, mas ele pode ser, por exemplo, de uma zona rural. Então, a questão aqui claramente quis induzir você, como melhor opção de resposta, gabarito letra B. Daí você fala assim, mas pode ser a camada de revestimento, não pode ser CBR, tem que ser melhor do que a da base. Mas aqui ele não está falando de uma camada de revestimento, ele está falando assim, não pode ser uma superfície de rolamento, por exemplo, numa estrada vicinal. Ele não pode ser base para um pavimento. Isso aí a gente já tem claro pelas especificações do DENIT, portanto, letra B. Após caracterização, verificou-se que o solo disponível para utilização próxima à área implementada do pavimento possui CBR de 42%, expansão de 0,92. Considerando que esse solo será utilizado in natura, ele não pode compor o quê? Reforço do subleito ele pode, subbase, camada 20, pode, subleito, claro que pode, mais uma vez, não pode ser base, que base tem que ser 60 ou 80. Portanto, gabarito letra D. Camada final de terraplenagem, a gente já viu lá que tem que ser CBR, salvo engano, maior que 6. Revisão, gente, revisão, sempre importante, porque isso exige demais da mente. E as questões gostam dessas tabelinhas que eu trouxe para vocês. Tanto a tabelinha de solos para o DENIT, quanto a de aterro também, lá do DENIT, para aterros lá em terraplanagem. Bora, FCC. Considerando os trabalhos para pavimentação de vias com uso de pavimento intertravado com peças de concreto, os requisitos específicos para a camada de subleito englobam, entre outras características, o ISC, maior que 1%, e expansão volumétrica, maior que I%, e expansão volumétrica menor que 2, aqui, né, no caso, por cento. Os valores de 1 e 2 são, respectivamente, de que camada nós estamos falando, gente? Camada de subleito. Subleito é 2, 2 no mínimo para CBR, 2 no máximo para expansão. Gabarito letra E, simples. A estrutura do pavimento pode ser composta por diversos tipos de materiais a depender da concepção de projeto. Com relação às especificações de controle de materiais de um pavimento, julgue o item subsecutivo. Em se tratando de subbase granular, a expansão máxima permitida para esta camada de pavimento é 2%. De maneira geral, pelo mencionamento do DENIT, não é 2%. Vamos ver aqui, só para vocês lembrarem, que nós temos aqui a exigência de subbase. Eu deveria ter colocado lá, né? Subbase, 1%, CBR maior ou igual a 20. Base, 80, expansão menor ou igual a 0,5. Subleito, maior do que o CBR, o reforço subleito maior que o CBR do subleito, expansão menor que 1%. E regularização do subleito barra subleito, 2% para todo mundo. Portanto, ali tive que voltar, desculpa, porque eu tinha que reproduzir essa imagem aqui para vocês, foi falha minha. Os solos provenientes dos cortes deverão ser indicados para compor o corpo dos aterros, desde que não apresente expansão superior a 4%, segundo o CBR. Mais uma vez, solos provenientes de corte para compor corpo dos aterros. Corpo dos aterros. Não, professor, por que você não reproduziu o quadro? Porque eu preciso voltar aqui. Está aqui, corpo do aterro. 2%, mesmo o CBR do subleito. Só que ele é um pouco mais flexível em termos de expansão, veja, 4% aqui, e ali 6 e 2, né, a parte das camadas finais. Desculpem, faltou o quadrozinho, mas aqui estamos certos. Presente expansão superior a 4%, segundo o ensaio. Corpo dos aterros não apresenta superior a 4%, é isso, correto. Em se tratando de um pavimento cuja subbase seja granular, a expansão máxima permitida nesta camada é de 1%. Subbase, 20 de CBR, 1% de expansão. Correto. Para o dimensionamento de um pavimento flexível pelo método DNR, os materiais de subleito devem apresentar uma expansão
medida no ensaio de CBR menor ou igual a 2% e o CBR maior que 2%. Lembre-se disso e não faça como eu, não esqueça as tabelinhas, né? Memorize, faça um quadrozinho lá e treine, porque quando o assunto é obras rodoviárias, as bancas gostam bastante de cobrar essas exigências para cada uma das camadas granulares do pavimento pelo método DNR. Beleza? Um abraço e até a próxima.